Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu venho aqui, através desse vídeo, passar o gabarito das minhas questões que havia solicitado na semana anterior. Então, vou fazer um breve comentário de cada uma para que vocês possam conferir e, posteriormente, tirar as dúvidas comigo, tá bom? Então, a primeira questão, vocês podem observar aí o mapa mundi, e nesse mapa mundi, vocês verificam aí os paralelos, os meridianos, certo? E esse exercício, ele está com a sua teoria no módulo 4, tá bom? Então, com base no mapa, considere as afirmações a seguir. Então, dessas afirmações, todas estão corretas, ok? Da 1 até a 4 estão corretas, ok? Vocês podem perceber aí a primeira falando sobre a linha do Equador dividindo a Terra em duas metades iguais, né? Recebem os nomes de hemisfério norte e hemisfério sul, e aí vocês têm os sinônimos, né, de norte e sul, que a gente pode considerar, isso é importante, ó, austral sul e boreal norte, né? Depois, com exceção do Equador, todos os paralelos dividem a Terra em partes desiguais, certo? Então, como, por exemplo, aqui o Trópico de Capricórnio ou o Trópico de Câncer, né? O meridiano de Greenwich divide a Terra nos hemisférios leste ou oriental e oeste ou ocidental. Então, aqui, este que eu estou passando aqui, o cursor, é o meridiano de Greenwich, né? Dividindo em hemisfério oriental, que é a parte leste, e hemisfério ocidental, que é a parte oeste. O item 4, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico se localizam ao mesmo tempo nos hemisférios sul, ocidental e oriental. Portanto, alternativa correta, alternativa D. Seguindo, nós vamos à questão número 2, que fala sobre as consequências do movimento de translação do planeta Terra, certo? E pede a alternativa correta em relação à duração do dia, tá? Então, a alternativa correta em relação à duração do dia, alternativa C, durante os equinócios que ocorrem em 21 de março e 23 de setembro, temos dia e noite com igual duração, de 12 horas, né? Isso tem a ver com o conceito de equinócio. Todas as outras, elas possuem distratores aí e que vão deixar a questão errada. O item A fala que o dia tem 12 horas e noite 12 horas ao longo de todas as latitudes, isso é falso. No solstício, a noite e o dia tem igual duração em todas as latitudes, essa também é falsa, né? E uma localidade situada sob a linha do Trópico de Câncer terá dia mais longo no inverno, também errada. Questão número 3. Questão número 3, vocês têm aí como referência o mapa do Brasil e 3 cidades: Brasília, Palmas e Fortaleza. Então pede, se o viajante se dirigir de Brasília a Fortaleza, de Brasília a Fortaleza no Ceará, passando por Palmas, Tocantins, que fica aí no meio do caminho, e retornando para Brasília, terá como direção aproximada, na ida e na volta, respectivamente. Tá? Então, a alternativa correta dessa é a alternativa E. Então, aqui, ó, observando o meu cursor circulando aqui em Brasília, ele vai de Brasília para Palmas, ó, no sentido norte, e aí depois de Palmas para Fortaleza, no sentido nordeste. Na volta, partindo de Fortaleza para Palmas, você segue em direção sudoeste, de Palmas para Brasília, na direção sul. Então vocês podem perceber que fica fácil responder essa questão se vocês desenharem em cima do mapa do Brasil uma rosa dos ventos, e aí então fica tudo muito mais tranquilo. Alternativa E é a resposta correta. Questão número 4, vocês possuem uma figura de referência e
temos o meridiano de Greenwich e o Equador, que é um paralelo. Aí nós temos a representação de algumas cidades. Com base na figura, considerar essas afirmações. Então fala, Nova York e Roma se localizam no hemisfério ocidental. Essa é a alternativa errada, né? Porque Nova York situa-se no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich, e Roma se localiza no hemisfério oriental, a leste de Greenwich. Tá? Todas as outras são verdadeiras, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. 2, 3 e 4 apenas. Na questão número 5, vocês têm aí um exercício de fuso horário, cuja teoria está nos módulos 5 e 6, e aí pede o seguinte, se no fuso horário 45 graus leste são 3 horas da manhã, nos fusos 75 graus oeste e 90 graus leste são respectivamente. E aí eu peço para apresentar a resolução gráfica, né? Então vocês vão fazer aí como referência o meridiano de Greenwich, 0 grau, e aí vão colocar 45 graus leste, 90 graus leste, né? E 75 graus oeste. Vocês têm como aí uma orientação que em 45 graus 3 da manhã, então a resposta correta é a alternativa E, certo? Porque no fuso 75 graus oeste, horário 19 horas. E no fuso 90 graus leste, horário 6 horas da manhã. Resposta alternativa E. Teoria nos módulos 5 e 6 também. Questão 6. Um avião da FAB veio da base naval de Fernando de Noronha para Rio Branco, no Acre, chegou às 15 horas. Qual foi o horário de partida desse avião se o voo durou 3 horas? Tá? Então vocês não podem se esquecer que nós temos aí uma diferença de 3 fusos horários de Fernando de Noronha para Rio Branco, no Acre, certo? Então, o horário verdadeiro aqui que chegou em Rio Branco, 15 horas. Portanto, eu posso deduzir o seguinte, que esse avião, ele saiu de lá, Fernando de Noronha, às 9 horas da manhã, certo? Porque a gente tem que também tirar essa diferença de fuso horário de Fernando de Noronha para Rio Branco do Acre. Diferença de 3 fusos horários. Questão número 7. Um caminhão transportando aparelhos eletrônicos sai de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, numa viagem de 6 horas. Horário de saída de São Paulo, 18 horas. Ao chegar, ele deve comunicar com a sede da companhia que está em Campo Grande. A comunicação ocorrerá às... Então, nessa questão a gente tem que levar em consideração o seguinte, que São Paulo e Rio de Janeiro estão no mesmo fuso horário. Portanto, numa viagem de 6 horas, né, esse caminhão vai chegar no Rio de Janeiro à meia-noite. Só que Campo Grande fica num fuso horário 1 hora a menos que São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, se ele chega à meia-noite em Campo Grande, ainda será 23 horas do mesmo dia, certo? E aí, então, a alternativa correta é a alternativa B. Teoria dessa questão no módulo 6. Agora, para as questões discursivas, a questão 8, para que vocês pudessem retomar algumas denominações que são utilizadas constantemente nos vestibulares. Então, nós temos aí, qual a outra denominação dada às localidades? Boreal. Boreal é sinônimo de norte. Meridional, sul. Oriental, leste. Ocidental, oeste. E austral, sul. A teoria dessa questão no módulo 4.
Questão número 9, explique equinócio e solstício. Né? Então, o equinócio, a gente se refere àqueles momentos onde os dias e as noites são iguais, em número de horas. 12 horas dia, 12 horas noite. Tá? Isso ocorre quando? No outono e na primavera, aqui no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Solstício de verão. Nos solstícios, né? Solstício de verão ou solstício de inverno, a gente vai verificar o quê? No solstício de verão, os dias são mais longos que a noite, e no solstício de inverno, os dias são mais curtos que a noite. Teoria no módulo 3. Aí, para responder a questão 10, itens A e B, vocês têm que seguir aí o esquema, vocês têm os mapas como referência, mapa mundi, e esses mapa mundi, o primeiro aqui, ó, fala das linhas que unem os pontos de igual temperatura, que são as isotermas, e o outro mapa também mostrando a temperatura de julho, com as suas isotermas. Aí vem as perguntas. O que são coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas, elas referem-se ao conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre a superfície terrestre. Nós utilizamos os paralelos e os meridianos para coordenadas geográficas, tá bom? Qual é o uso prático dos paralelos, além da determinação das coordenadas geográficas? É o item B. Né? Então, o uso prático dos paralelos é definir as zonas climáticas. Tá? Essas zonas climáticas, elas estão sendo representadas nesses dois mapas aqui. Né? Então, quanto mais próximo do Equador, onde estou passando o cursor, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais calor. Quanto mais longe da linha do Equador, chegando até os polos, mais frio. Ok? Então, qualquer dúvida, por favor, me chamem no plantão, tá joia? Valeu, até mais. Tchau, tchau.